Muito bem, bom dia. Estamos iniciando a nossa aula do dia 16 de novembro. Tá? Bem-vindos, meus alunos da administração, segundo ano, né? E hoje, pessoal, a gente vai começar, a gente está começando agora, a segunda etapa. Nós encerramos a primeira etapa avaliativa, né, de 2021. Essa primeira etapa avaliativa, ela abrangeu 3 capítulos, né? Vocês estão lembrados, né? Quantidades e medidas, gases, estudo dos gases e cálculos, né? Então, a primeira etapa foram 3 avaliações, foram 3 capítulos que a gente abordou na primeira etapa. Agora, na segunda, nós vamos trabalhar 2 capítulos especificamente, que são os capítulos das soluções e termoquímica. Então, hoje a gente vai iniciar o estudo das soluções, né? Tá? Vamos direto. Eu vou projetar aqui, vou compartilhar a minha área de trabalho, tá? Vou compartilhar a minha área de trabalho. Aonde que está ela? Aqui. Opa, é isso. Então, está aí a minha área de trabalho. Eu acho que Deixa eu ver uma coisa aqui. Só confere para mim. Vocês estão enxergando aí o cronograma, né, gente? Ok, né? Eu dei uma bobeada aqui. Acho que é isso mesmo. Tá. Então, está aí o nosso cronograma da segunda etapa. Sempre é bom a gente situar dentro da aula em que ponto nós estamos. Então, hoje 16 de novembro, é o início da segunda etapa. Então, e a gente vai iniciar o capítulo 4, que é o capítulo que trata das soluções. Essa segunda etapa, ela dá início também a um outro ramo da química, chamado fisicoquímica. Até o capítulo 3, que foram os cálculos químicos, né? Que tratou dos cálculos químicos, a gente estava estudando um ramo da química chamado química geral. Então, no primeiro ano e na primeira etapa do segundo ano, o que a gente estudou na química foi o que se chama normalmente de química geral. Tá? Agora, a partir da segunda etapa, nós vamos iniciar o estudo de um outro ramo da química, que é o que a gente chama de fisicoquímica. Então, de hoje, aliás, o resto do ano agora, na segunda etapa e na terceira etapa, a gente vai estudar tópicos, assuntos da fisicoquímica. E no ano que vem, vocês, na Química 3, no ano que vem, terceiro ano, vocês vão estudar a Química Orgânica. Tá? Então, é Química Geral no primeiro ano e um pedaço do segundo ano, a primeira etapa do segundo ano. Fisicoquímica no segundo ano, tá? E no terceiro ano, vocês vão estudar, não será comigo, provavelmente vai ser com a professora Zilma, tá? Ou a Zilma, ou geralmente é Zilma, ou Rogério, ou Domingos, mas basicamente é a Zilma que pega a química orgânica, lá na Química 3. Vocês estão vendo aí no cronograma, aí, né? Vocês estão vendo aí nas datas. A gente começa hoje
Então, ao longo de novembro e dezembro, olha lá, até 14 de dezembro, a gente vai estudar, a gente vai estudar soluções. Então, a gente vai, ao longo de 4 semanas, a gente vai estudar esse assunto, soluções. A gente encerra o capítulo 4 lá em dezembro. Aí vem o questionário soluções, né? O questionário vai ser aberto no dia 7 e vai até o dia 20 de dezembro. O questionário sobre soluções, olha lá, tá? Vejam bem, vai valer 17 pontos. 17 pontos. Porque a segunda etapa são 35 pontos, né? Então, eu coloquei 17 nesse capítulo e 18 no outro, tá? Vão ser 2 avaliações apenas, 2 questionários. No dia 21, termina alô, 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 pessoal? A gente está te escutando. Ah, beleza, obrigado. Eu deixei a descarregar o computador aqui. Então, vamos lá, vou compartilhar de novo lá. Nossa Senhora, que vacilo meu, pelo amor de Deus. Né? Vamos ver lá, tal. Vamos lá no nosso cronograma, onde a gente estava. Tá? Me desculpem mais uma vez. Então tá aí, ao longo de dezembro, a gente vai estudar. Ao longo de dezembro, a gente vai estudar o capítulo Soluções e termina o semestre letivo. Semestre, não é a etapa, não.
em 21 de dezembro, aí que vem o bacana aqui, ó, opa, todo mundo merece, né? Nós merecemos, né, gente? No dia 22 de dezembro, está lá no calendário nosso, né? No calendário acadêmico aprovado, né? A gente começa um período de recesso, de final de ano, tá? Vamos comer panetone até, né? Panetone é gostoso, né? Vamos engordar igual comer um monte de panetone, né? Brincadeira. E depois vem as férias, que a legislação exige que tenha as férias, e essas férias vão até o dia 17 de janeiro. Aí sim, no dia 18 de janeiro, a gente inicia o capítulo, aí a gente inicia o capítulo 5, que é o capítulo termoquímica. Ok, gente? Então, muito bem. Vamos começar o nosso capítulo 4, chamado Soluções. Tá? Essa apresentação aqui, ó, está lá no bloco, lá no rótulo Soluções da sala do Moodle, tá? Do capítulo 4. Isso aqui já está lá. É um resumo, tá? É um resumo de tudo que a gente vai falar. Ele está até bacana, está bem ilustrado, tem bastante ilustração, né? Tem as figuras, tem bastante coisa aí, nós vamos voltar nele, e já está lá. Tem lá também, eu coloquei lá uma parte do livro do Sardella sobre o capítulo Soluções, tá? E eu sugiro para vocês, eu não coloquei lá, porque é obra inteira, eu não posso colocar lá obra inteira, tá? Que é esse livro aqui, ó. Esse livro, o livro do Feltri, do Ricardo Feltri, tá? Porque até o capítulo nosso anterior, o Cálculos Químicos, a gente estava estudando no volume 1. Agora, nós vamos usar aqui agora o volume 2 do Ricardo Feltri, tá? Que é o volume que trata, aqui, ó, aqui, é o que trata do que eu falei agora há pouco, ó. É o que trata da fisicoquímica. Tudo bem, gente? Esse livro do Feltri, volume 2, assim como o volume 1, aquilo que eu já falei várias vezes. A gente baixa na internet, é o PDF dele, original, o PDF original. A gente baixa ele inteirinho, integral. Muito bom esse material. Eu sugiro que vocês baixem. E ele ocupa pouco espaço, né? É um PDF, né? Tá? Muito bom. Apesar de antigo, esse livro, a edição dele é antiga, olha lá, 2004, ele ainda é bastante atual. Ainda é muito atual. Eu acho que tem até edições mais recentes, tal. Eu consegui baixar esse aqui, ele é muito bom. Então vamos lá. Vamos direto lá no capítulo Soluções. Vamos direto lá. Pega aí, vem cá, você, vem cá. Pá. Opa, foi demais. Vai travar, não. Trava não, companheiro. Vamos direto lá. Espera aí. E esse livro é muito bem ilustrado. Muito bem, vamos lá. Então, nós vamos começar o capítulo, que é o capítulo, no nosso caso, nós estamos chamando de capítulo 4, né? No livro aí, no volume 2 aí do Feltri, chama de capítulo 1, que é o primeiro capítulo do livro, né? O nosso caso, no nosso cronograma, é o capítulo 4, ok? Aí vem a seguinte pergunta, né? Qual a importância das soluções no nosso dia a dia?
Aí, gigante, enorme. Vamos começar por um exemplo. Esse aí não tem como a gente negar a importância. O ar. O ar que a gente respira, o ar atmosférico, tá? O ar que a gente respira é uma solução gasosa. É uma mistura homogênea de vários gases, tá? Sendo que nessa mistura gasosa existe um gás que ele é importantíssimo para nós, que é o gás oxigênio. Todo mundo sabe disso, né? O planeta nosso, o planeta Terra, né? Ele tem várias fases, né? Tem a fase sólida, tem a fase que eu estou te chamando aqui, é uma parte. Qual é a parte sólida do planeta Terra? É a crosta terrestre, ok? São as rochas, né? As montanhas, os continentes, é a parte sólida. Tem uma fase líquida, que são as águas. Olha que eu estou usando aí a palavra água no plural, que a gente tem a água do mar, que é uma solução salina importante, né? O mar, ele ocupa 70% da superfície terrestre, né? Os oceanos, né? A gente tem as águas dos rios, né? Que não são substâncias puras, não são misturas, são soluções, né? Tem a água dos rios, das lagoas, tem a água da chuva, das nuvens, nós temos a água subterrânea, é importantíssimo falar em água subterrânea, né? Do lençol freático. O Brasil possui importantes aquíferos. O que são aquíferos? São grandes porções de água subterrânea. Na região sul do Brasil, pega um pedaço de São Paulo, tá? Pega um pedaço de São Paulo, do estado de São Paulo, passa pelo Paraná, Santa Catarina, atravessa a fronteira, entra pelo norte da Argentina, pelo Paraguai. Eu não sei se vai até a Bolívia, agora eu não tenho certeza. Mas existe uma água subterrânea nessa região aí, chamada de aquífero Guarani. Aquífero Guarani. É uma massa gigantesca de água subterrânea. Na verdade, é uma solução aquosa, porque tem uns sais minerais dissolvidos, né? Água pura, entre aspas, né? Água de boa qualidade, né? Água de muito boa qualidade. Então, olha, o estudo das soluções, nós demos aqui dois exemplos de soluções que são importantes do nosso dia a dia. Uma, que é a solução gasosa, a atmosfera, e outra, que são as soluções líquidas, que são as águas, né? Dos mares, dos rios, dos lagos, as águas subterrâneas, né? Tudo isso que a gente está falando são exemplos de soluções, tá? Ok, gente? São exemplos nós vamos voltar a falar neles, ok? O ar atmosférico, eu estava falando agora há pouco, né? A Terra tem a parte sólida, que são as rochas, né? Os continentes, né? As montanhas. A parte líquida, que são as águas, mares, rios, oceanos, lagoas. A parte gasosa, então a Terra ela é envolvida por uma camada de gases, tá? Essa camada que envolve a Terra, ela está presa na Terra pela atração gravitacional, né? Ainda bem, né? Tá? É a chamada atmosfera, a parte gasosa que envolve a Terra, né? Sendo que, dentre esses gases que envolvem a Terra, o mais importante é o oxigênio que a gente respira. Sem ele, a gente não respiraria, né? Tá? Então, a atmosfera é uma grande solução gasosa. É claro, gente, que nós não estamos considerando aí a poeira, né?
Tá? Nós vamos voltar a falar nisso daqui a pouco. Se considerar poeira no ar, aí já não é uma solução mais. Aí recebe outro nome. Bom, então, vamos para frente. Vamos passar para frente. Tá? Só que antes da gente falar especificamente em soluções, a gente tem que falar em dispersões. Lá no primeiro ano, no ano passado, vocês estudaram o que a gente chamava de misturas. Estão lembrados? A gente tinha 2 tipos de misturas lá. Inclusive, se não estou enganado, vocês assistiram um vídeo do professor do laboratório falando de misturas, não é verdade? Tá? Então, quais são os 2 tipos de misturas que a gente conhece? São as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. Ok? Um exemplo de mistura homogênea: água e sal. É uma mistura homogênea. Olha lá. Um exemplo clássico de mistura homogênea. Outro exemplo de mistura: água e areia. É um exemplo clássico de mistura heterogênea. Uai, por que eu estou falando agora em misturas? Porque soluções é um caso particular de uma mistura, de mistura homogênea, né? Tá? Mas antes de falar em soluções, vamos falar em dispersões. Essa palavra, tá, vem do verbo dispersar. Qual seria um verbo sinônimo de dispersar? É disseminar, tá? É espalhar. Agora, com esse negócio do vírus aí, né? O vírus disseminou pela população, espalhou. Então, o vírus dispersou. Essa palavra dispersão, a gente vai passar a usar agora da seguinte forma: toda vez que a gente tiver um sistema com pelo menos duas substâncias, tem que ser 2, tá? Pode ser mais? Pode, 3, 4, 5, mas tem que ser no mínimo 2. Todo sistema em que nós tivermos 2 substâncias, uma disseminada na outra, olha lá, água e sal, água e areia. Toda vez que eu tiver uma substância disseminada em outra, a esse sistema nós vamos dar o nome de dispersão. É uma substância, a areia disseminada na água, o sal disseminado na água, tá? Aí a gente vai passar a chamar de dispersão, tá? Bom, aí, então, olha lá, o que são dispersões? Olha lá. O que são dispersões? Olha o conceito de dispersões. Dispersões são aqueles sistemas, são aqueles conjuntos em que uma substância, olha lá, está disseminada em outra na forma de pequenas partículas. Então, esse é o conceito de dispersão. É o que a gente lá no primeiro ano, lá no ano passado, chamava de misturas. Então, gente, é muito fácil isso aí. O que a gente chamava lá de mistura, tanto faz homogênea ou heterogênea, nós agora vamos passar a chamar de dispersão. Bom, só que nós vamos agora dar um passo além, nós vamos avançar um pouco mais o nosso raciocínio. Lá no ano passado, a gente falava só em homogênea, mistura homogênea e mistura heterogênea. Agora não. Agora nós vamos mais à frente um pouco. Nós vamos continuar falando em sistemas homogêneos e sistemas heterogêneos, mas vamos dar um passo além, que é esse aqui, ó. Nós vamos classificar as dispersões. Olha lá. Então, as dispersões agora, como é que a gente vai classificar as dispersões? Nós vamos tomar por base o diâmetro das partículas que vão ser disseminadas.
das partículas dispersas. Então, por exemplo, água e areia. Se eu faço, olha lá, vamos voltar naquele exemplo lá em cima, lá, ó. Água, esse exemplo aqui, ó. É aquele aqui, ó. Água e areia. Olha ele aqui, ó. Água e areia. Se a gente pegar esses grãos de areia que estão aqui e medir, tá? Por meio de uma peneira, existem meios para fazer isso no laboratório, né? E medir o tamanho desses grãos de areia, tá? Esses grãos de areia, eles serão relativamente grandes. Então, aquele exemplo ali, ó, água e areia, a gente vai classificar agora como, vamos pegar de baixo para cima aqui, ó, são o que a gente chama de suspensões. O que são suspensões? São aqueles sistemas, tá? Cujo tamanho das partículas, no caso aí, por exemplo, da areia, é acima de 1000 nanômetro. Ah, o que é isso? Nanômetro. Olha lá. Ó. Aqui o autor, ele não colocou o acento circunflexo aqui na letra O, não, olha lá. Não pôs, não, tá? É obrigatório? Não. Quando se trata de unidade de medida, essa unidade de medida aqui, ó, nanômetro, aqui, ó, nanômetro, aqui, ó. Ela, na verdade, é um prefixo, é o prefixo nano, ligado a uma unidade de medida, que é o metro. Então, se você juntar os dois, dá uma palavra proparoxítona. Ah, então eu quero pôr o chapeuzinho ali no O, eu quero pôr o acento circunflexo. Pode? Pode. Então, você pode escrever nanômetro com o circunflexo, não está errado, não. Tá? Ou pode deixar sem. Aí no caso, você não fala nanômetro, fala nanômetro. Nano, prefixo, metro, unidade de medida. Então, o nanômetro, o símbolo é NM, é uma unidade de medida de comprimento muito pequena. Né? A gente não escuta falar hoje das nanopartículas, né? Tá? Da nanotecnologia. Então, o nano é uma unidade, o nanômetro, muito pequena. É um metro subdividido em 1 bilhão de frações. É você pegar um metro e subdividir o metro em 1 bilhão de partes. É uma partícula extremamente pequena. Bom, então, vamos voltar aqui nessa tabelinha aqui. As suspensões são aqueles sistemas, são misturas heterogêneas, tá? Em que as partículas têm um diâmetro, um tamanho acima de 1000 nanômetros. Poxa, acima de 1000? Pode ser 1500? Pode. Pode ser 2000? Pode. Pode ser 10.000? Pode. 100.000, 1 milhão, qualquer valor acima de 1000 nanômetro ou nanômetro, qualquer valor acima de 1000 nm, esses sistemas, tá? Qualquer valor de tamanho das partículas, né? Esses sistemas vão ser chamados de suspensões. É um exemplo. Se você pega água e areia, mistura areia na água, a areia, as partículas ali vão ser grandes, né? Vão ser acima de 1000, elas vão se depositar no fundo, né? Lá. Com o tempo, aqui a figura, elas se depositam no fundo, né? Tá? É o que a gente chamava lá no primeiro ano de mistura heterogênea. Bom, agora tem uma novidade. E se o diâmetro for menor do que 1000 nanômetros, tá? E maior do que 1. Se o diâmetro for acima de 1 nanômetro e menor que 1000, estiver nesse intervalo, entre 1 e 1000, esses sistemas vão se chamar soluções coloidais. Podem se chamar também de coloides. Tá? Esse eu nunca tinha ouvido falar, não. Isso aqui agora é novidade. Os coloides
esses aqui, as soluções coloidais, são misturas heterogêneas também, tá? São heterogêneas. Só que as partículas delas são muito pequenininhas, são bem pequenas. Estão entre 1 e 1000 nanômetros. Quer ver um exemplo? Fumaça. Essa fumaça que sai do escapamento de ônibus, caminhão, aquela fumaça escura, aquilo ali é um exemplo de coloide. Quer ver outro exemplo? Gelatina. Essa gelatina que a gente come, essa gelatina aí que você compra na caixinha e mistura na água quente, aquilo ali, as partículas da gelatina são exemplos de coloide. Pasta de dente. Essa pasta de dente, Colgate, que a gente usa aí, Sorriso, tem uma que chama Sorriso, né? A Colgate, Close-Up, são exemplos de colóides. Por quê? Na pasta de dente, as partículas são muito pequenas, as partículas sólidas são disseminadas numa base aquosa, numa pasta, né? Tá? Então, quer ver outra? Tudo que tem o nome de gel, esse gel de cabelo, tem gente que usa, né? Passar gel no cabelo, não tem? Tá? Outro exemplo de gel, neblina de gel, de coloide. Neblina não é um gel, não. A neblina é um exemplo de coloide. Essa neblina de estrada, aí, quando você está viajando aí, principalmente na época mais fria, de madrugadinha, no comecinho da manhã, aquelas microgotas de água que ficam acima da superfície, né, do chão, aquilo ali é um exemplo de coloide. Tem o nosso sangue, o sangue humano é coloide, tá? Então, exemplos não faltam de coloides. Quer ver um também gostoso? Maionese. Essa maionese que você compra lá no EPA, né? Maionese, aquela maionese Hellmann's, de passar no sanduíche, né? Tá? É outro exemplo de coloide. Né? Ali no caso ali, a mistura ali é ovo, né? É ovo com óleo e água. A água, óleo, que está misturado ali, as partículas são muito pequenas e é um exemplo a maionese é um exemplo claro de coloide, né? E quando o diâmetro médio das partículas fica entre 0 e 1, tá? Menor do que 1, nesse caso, a gente tem o que a gente chama de soluções verdadeiras. E vocês vão ver, nós vamos passar daqui a pouco a chamar apenas de soluções. Tá? Então, o que nesse quadrinho aqui o autor está chamando de soluções verdadeiras, nós vamos passar a chamar apenas de soluções. São aquelas em que as partículas da substância lá, misturada, são muito pequenas. Olha lá, menor do que 1 nanômetro. E esses aí são o que a gente estudava lá no primeiro ano, são as misturas homogêneas. Então, esse primeiro caso aqui, as soluções são misturas homogêneas, os colóides e as suspensões são misturas heterogêneas, o que a gente chamava lá de mistura heterogênea, agora a gente está chamando de colóide e suspensão, por causa disso aqui, né? Por causa do tamanho das partículas. E o que a gente chamava lá de mistura homogênea, nós agora vamos passar a chamar de soluções. Ok, gente? Tá? Então, vamos para frente. Ah, que bacana. Essa figura aqui, ó. Essa figura, tá vendo aqui o eixo horizontal aqui, ó, começa em 0. Vamos lá, vamos marcar ele, ó lá. Começa em 0, vem até o 1 e chega no 1000 e passa do 1000, né? E passa do 1000. Olha lá. Tá? Quando o tamanho, o diâmetro das partículas é acima de 1000, olha lá, acima de 1000, a gente chama de suspensões. Olha lá. Opa, peraí, deixa eu desmarcar isso. Marcou tudo.
Quando o tamanho das partículas está entre 1.000 e 1 nanômetro, a gente chama de coloide. Coloide. E quando o diâmetro, o tamanho da partícula é abaixo de 1 nanômetro, a gente chama de solução, ou solução verdadeira. É o caso do sal de cozinha, aqui, ó. Aqui, ó. Opa! Ah, meu Deus, pulou muito aqui. Peraí. Deu um pulão. Aqui, ó. É esse caso aqui, ó. É esse caso, tá? Nesse caso aí, as partículas do sal são muito pequenas. Aqui, ó, esse aqui, né? Para você ter ideia, sal é cloreto, para a gente ter uma ideia aqui. Sal é cloreto de sódio. O sódio dissolvido aqui, o cátion sódio dissolvido aqui na água, o tamanho dele é 0,2, 0,18, um negócio assim, 0,2 nanômetro. É menor do que 1. E o cloro, aí o cloreto, o ânion, cloreto dissolvido aqui, tá? Se não estou enganado, é 0,8, 0,88 nanômetros, tá? É bem pequeno, ok? Tá? Então, gente, esse esquema aqui, olha lá, esquematicamente, ó, esse esquema aqui, ele pode induzir a gente a uma ideia errada. Qual? De que as partículas são esféricas. Está vendo aqui? Ó? Mostrando o tamanho das partículas aumentando aqui, da esquerda para a direita, pode induzir a gente a um raciocínio errado, de que as partículas são esféricas, são redondas. Não são, tá? Não são redondas. Elas são irregulares. Não são nada esférico, não, tá? Bom? Isso aqui é só para a gente ter uma ideia do tamanho da partícula. Então, um grão de areia, ele não é esférico, bonitinho, esférico, não. Tá? Na verdade, é irregular. Ok, gente? Aqui os exemplos aqui, ó. Olha lá que bacana. Né? O ar atmosférico, aqui está falando do ar atmosférico, né? Tá? Muito bem. Engraçado, está tudo marcado aqui, não era para estar marcado aqui, não. Bom, não tem importância, não. Marcou, sem problema. Olha lá a fumaça aqui, ó. A fumaça aqui, né? Tá? Isso aqui é um coloide. A neblina também é um coloide, né? São microgotas de água no ar. Aqui está dizendo que é uma solução coloidal, né? Tá? Aqui ele está dizendo que a fumaça é uma suspensão. Depende do tamanho das partículas, né? Da fuligem aqui da fumaça, tá? Se as partículas forem muito grandes, aí sim é uma suspensão. Se não forem tão grandes, é um coloide, tá? Vai depender do tamanho da partícula. Muito bem. Então, vamos comparar aqui, vamos comparar as características desses três casos. Soluções verdadeiras, tá? Coloides, aqui vamos chamar só de soluções. Aqui nós vamos chamar de coloides e suspensões. Vamos pegar primeiro a coluna do lado direito. Suspensões. Exemplo, terra suspensa na água. São grandes aglomerados de partículas, de átomos, de íons, de moléculas. Qual que é o tamanho, aqui agora, estou passando a mão aqui, ó. Qual que é o tamanho das partículas? Acima de 1000, nós já sabemos. Esses sistemas, as suspensões, eles são sistemas heterogêneos. Tá? Por quê? Porque essas partículas a gente consegue enxergar a olho nu. Não precisa nem de microscópio. Ou, se for necessário, se usa um microscópio comum para enxergar as partículas. Então,
Por causa disso, as suspensões são classificadas como sistemas heterogêneos. O que acontece com essas partículas? Elas são grandes. Então, elas, aqui, ó, estou passando a mãozinha aqui, ó. Elas ocorre uma sedimentação espontânea. Ah, mas está difícil para sedimentar. Se colocar em centrífuga, todo mundo sabe o que é uma centrífuga, né, gente? É um equipamento que gira e, por ação da força centrífuga, ocorre a separação das partículas. Na indústria, o uso de centrífugas é muito comum, no laboratório também, né? Tá? Quer ver um exemplo? No campo, o pessoal que produz esse mel de abelha, na hora que o produtor de mel tira o mel da caixa lá, da abelha, aquilo vem misturado, pedaço de madeira, vem pedaço de abelha, pedaço da própria cera lá, da colmeia. Aí, o que o produtor faz? Ele coloca aquele mel misturado com aquele monte de pedaço de coisinha ali, tá? E coloca numa centrífuga, de tal forma que o mel passa pela centrífuga, pelos furos do tambor, né? É um tambor girando, tá? E a parte sólida fica retida, né? A sujeira, entre aspas, né? A sujeira, entre aspas, né? Os pedaços de abelha, os pedaços de colmeia. Então, o uso de centrífugas na indústria é muito comum, né? Indústria alimentícia é muito comum. Bom, então, suspensões, sistemas heterogêneos, eles sofrem sedimentação. Aqui, ó, embaixo aqui, ó, as partículas podem ser separadas por meio de filtração comum, tá? No laboratório se usa o que a gente chama de papel de filtro, né? O que mais? Esse último aqui nós vamos falar mais à frente, não vamos falar agora não, que é comportamento no campo elétrico. Isso aqui nós vamos falar só mais à frente. Então, resumindo, suspensões, sistemas heterogêneos. Vamos passar para os colóides. Exemplo de colóide: gelatina na água, o sangue humano é colóide, alguns tipos de fumaça, neblina. Tá? Qual a característica? Qual é o tamanho das partículas? Estão compreendidos no intervalo de 1 a 1000 nanômetros. Então, não são tão grandes assim, não, né? Não são tão grandes. Essas partículas de 1 a 1000 aqui, nanômetros, são visíveis no microscópio? Sim, mas tem que ser um microscópio de alta resolução. Você não consegue enxergar as partículas da gelatina na água, a não ser que se coloque, do sangue humano também, a não ser que se coloque no microscópio de alta resolução. Por isso, os colóides são também classificados como heterogêneos. Outra condição, dá para separar as partículas de um colóide? Dá. Por meio de centrífugas de alta velocidade, as chamadas ultracentrífugas, né? Velocidades aí muito altas. Dá para separar, tá? Com centrífuga comum, não separa, não. E no caso da filtração, é possível separar os componentes dos colóides por meio de filtração? Desde que seja um filtro. Existem alguns filtros de porosidade muito pequena, de porosidade muito fina. Então, é possível, através desses chamados ultrafiltros, é possível separar, sim, as partículas, né? Ok? Então, soluções coloidais, que nós vamos chamar também de colóides, e suspensões são sistemas heterogêneos. Agora, a que nos interessa realmente, é aquela que nós vamos estudar com detalhe, é esse caso aqui, são as chamadas soluções verdadeiras.
açúcar na água, sal na água, o ar atmosférico, né? Qual é o tamanho? O que são átomos, íons, moléculas? Ok. Qual é o tamanho? Menor que 1. São partículas pequenas. Elas são visíveis? Não, não são visíveis. Não é possível enxergar as partículas dissolvidas numa solução. Por isso que a gente classifica as soluções como sistemas homogêneos. Aqui embaixo, ó, as partículas não se sedimentam. Se você fizer uma solução de água e sal, é claro, você não vai colocar 1 quilo de sal, né? Tá? E aí você vai saturar. Se você colocar um pouco de sal na água, dissolver, aquele sal dissolvido não vai se sedimentar de maneira nenhuma. Se você mantiver a temperatura constante, tá? Não se sedimenta. Também não dá para filtrar. Não é possível filtrar as partículas de uma solução, tá? E o comportamento no campo elétrico, nós vamos falar nisso na próxima aula, não hoje, na próxima aula, tá? Então, conclusão, soluções são sistemas homogêneos, e é ela que nos interessa. Desses 3 tipos aqui, tá? A gente vai estudar mesmo a fundo, são as soluções verdadeiras, que nós vamos passar a chamar, está acabando, 1 minuto para acabar. Nós vamos passar a chamar de soluções, tá? O que são soluções? Olha lá. Soluções. Olha o conceito bem simples, olha lá. São misturas homogêneas de 2 ou mais substâncias. É claro, né, gente? Se for uma substância só, não vai ser mistura, né? Claro, tá? Então, soluções são sistemas homogêneos, compostos por pelo menos 2 substâncias. É claro, né? Olha lá. Então, o que estava sendo chamado lá de soluções verdadeiras, nós vamos passar a chamar agora apenas de soluções. E as substâncias que participam de uma solução, nós vamos passar a denominá-las de aquela substância que é dissolvida, o sal de cozinha, o açúcar, nós vamos passar a chamar de soluto. E aquela substância que dissolve o soluto, que dispersa o soluto, tá? Que é o componente predominante, nós vamos passar a chamar de solvente. Então, quais são os componentes de uma solução? Soluto e solvente. O soluto é dissolvido. O solvente é aquele que dissolve, o soluto. Um exemplo clássico aqui, ó. Açúcar em água. Exemplo clássico. Açúcar é o solvente. O açúcar é o soluto, né? E a água é o quê? E a água é o solvente. Então, gente, só repetindo aquilo para fechar. Na próxima aula a gente continua. Aquilo que eu falei no começo da aula de hoje. O estudo das soluções, ele é importante para nós. Primeiro, o ar que nós respiramos. É claro, gente, que não estamos considerando a poeira aí não, né? A poeira, ou então quando tem queimada, fica aquela fuligem preta no ar. Aí não. Para a gente considerar o ar como uma solução, a gente tem que considerar o ar limpo, sem poeira, tá? Assim como a água. Essa água de rio barrenta que a gente vê aí, aquela água barrenta, aquilo não é uma solução, aquilo é uma mistura heterogênea, está cheio de barro ali, cheio de substâncias sólidas ali misturadas, né? Quando ocorre uma chuva forte, a água arrasta para o rio, arrasta areia, terra, galho, folha, bicho morto,
arrasta aquele monte de coisa lá para a água. Aquilo ali não é uma solução, né? Aquilo ali é uma suspensão. Agora, se for uma água limpinha, sem areia, sem terra, aí a gente pode considerar como sendo uma solução, né? Aí, gente, aonde mais tem exemplos de soluções? Na indústria, tá? A gente compra produtos que são soluções, né? A gente compra... por exemplo, existe um tipo de solução que é a chamada liga metálica. São soluções sólidas, as ligas metálicas, né? O aço, esse aço usado em fabricação de geladeira, de fogão, de automóveis, é uma solução sólida. É ferro com outro metal qualquer, ferro com tungstênio, ferro com cromo, né? Tá? O aço inoxidável, esse aço inox, é ferro com níquel, com cromo, é uma solução sólida. Tá? Quando a gente compra água mineral é uma solução, né? É uma solução de água com sais minerais dissolvidos. Então, na indústria, o nosso organismo, já estou vendo aqui no livro aqui, ó, o nosso corpo, tá? O nosso corpo, ele contém 60, o autor está dizendo aí, né? Mais da metade do nosso corpo, 65%, é água. Então, na verdade, não é água pura, não, são soluções, né? A gente tem os chamados eletrólitos, né? Na água do nosso corpo, né? A gente elimina a água pela urina, né? Inclusive, se a pessoa consome muito sal, ela tem problema de pressão, né? Por causa do sódio, né? Do sangue, ok? Então, a importância do estudo das soluções é grande. Aqui, ó. Tem importância científica? Tem. Tem importância industrial? Enorme. Tá? Indústria farmacêutica, indústria alimentícia, tem uma importância muito grande. Inclusive, a importância biológica, os seres vivos, né? Tá? Eles dependem da água para viver, né? Das soluções, não da água só, das soluções aquosas, né? Ok, gente? Então, na próxima aula, a gente continua daqui, ó. Na próxima aula, a gente continua da classificação das soluções. Ok, gente? Vamos voltar lá, deixa eu voltar lá. Como é que eu faço aqui? Eu venho aqui. Tá. Vamos aqui. Vamos voltar a minha imagem, muito bem. Então, hoje a aula foi introdução do capítulo Soluções e na semana que vem a gente já começa a classificar as soluções, a gente entender como que as soluções são classificadas. Existem vários critérios de classificação. Ok, gente? Passou um pouquinho, mas nem tanto, muito bem. Agradeço a participação de vocês. Um grande abraço. Se alguém querendo fazer alguma pergunta, fique à vontade. Tá? Estou parando a gravação.